Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Meu nome é Jonathan e hoje vou estar dando sequência em mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Então pessoal, para quem está chegando agora e é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like para ajudar esses vídeos a chegar em mais pessoas, beleza? Então na videoaula de hoje eu vou estar fazendo uma estrutura de tabelas e seus relacionamentos e estar fazendo a população dos dados dessas tabelas através das APIs do IBGE e do ViaCep. Bastante interessante, não é? Então, vem comigo aí nessa videoaula. Para estar iniciando, eu vou estar falando um pouco sobre a primeira API que a gente vai estar fazendo a consulta, que é a API do IBGE. A API do IBGE tem esse link aí que vocês estão vendo, vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem. É uma API gratuita, onde que ela permite estar fazendo o consumo de diversas informações relacionadas a países, estados, regiões, municípios, micro-regiões e muito mais coisas. Então, sobre a API do IBGE, eu vou estar mostrando para vocês a consulta referente a países, regiões, estados e municípios. Então, essas quatro tipos de consultas, elas vão ser dados que vão ser inseridos em quatro tabelas diferentes, beleza? E essas tabelas vão ter relacionamento entre si. E essa API também tem um retorno em JSON. Eu vou estar mostrando para vocês aqui no navegador um pouco como que funciona essa API. Então aqui é o site principal dessa parte de localidades. O IBGE tem outros serviços também disponíveis, mas esses aqui vão ser utilizados na videoaula de hoje. Então, para estar começando, a gente vai estar fazendo a consulta da API relacionado a países. Aqui na lateral esquerda, vocês podem ver que tem diversas opções. Então, todas essas opções aqui podem ser consumidas da API. Por exemplo, distritos, mesorregiões, micro-regiões, municípios, países, regiões, regiões imediatas, regiões integradas desenvolvimento, regiões intermediárias, regiões metropolitanas, subdistritos, UFs no caso dos estados, e essas opções aqui. Em cada uma dessas opções tem várias formas também de fazer a consulta na API. Então você pode consumir, por exemplo, municípios por estado, por um identificador, por micro-região, por região em si, de várias maneiras. Então aí, você que vai fazer consumo da API, você vai escolher a qual se melhor adequa na situação que você quer estar fazendo esse consumo, beleza? Então a gente vai estar iniciando aqui com o consumo de países. Olha que interessante. Então, se eu clicar aqui em países, eu vou ser redirecionado para a parte que especifica como que funciona essa API. Então a gente vai estar fazendo um GET, que o GET, no caso, relacionado à API, é somente obter informações, beleza? Então esse aqui é o link do consumo dessa API. Se eu colocar esse link aqui no meu navegador, olha o que vai acontecer. Como é um GET, o próprio navegador ele consegue fazer consumir essa API. Aqui eu tenho uma ferramenta onde, caso eu tenha um resultado em JSON no meu navegador, essa extensão ela vai automaticamente gerar aqui o indentamento da estrutura do JSON. Então aqui eu tenho diversos países que eu vou estar fazendo a consulta com algumas informações. A principal que eu vou estar utilizando aqui nesse caso é o próprio nome do país. Então a gente vai fazer o consumo dessa API, onde a gente vai pegar o nome do país e vai inserir em uma tabela, beleza? Uma outra API que a gente vai estar consumindo é a API de região, regiões aqui no caso, vou estar mostrando para vocês. Aqui também é um GET, porque eu vou estar somente obtendo as informações. Se eu colocar aqui no navegador, então aqui já parte para ser regiões do Brasil, beleza? Então tem aqui região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. A outra que a gente vai fazer o consumo é a de estados, no caso aqui das UFs. Então se eu clicar aqui, esse aqui para mim é o link. Vou abrir no navegador. Beleza, então aqui eu tenho a lista de todos os estados do Brasil, beleza? Então tem a sigla, o nome, a região qual ele pertence, beleza? E a outra que a gente vai estar consumindo é a de municípios. Então eu vou clicar aqui na de municípios. Este aqui é o link.
Aqui, ó. Esse aqui vai demorar até um pouco para carregar, porque é muita informação, beleza? Então, assim que carregar, vocês vão poder ver a estrutura do JSON de retorno dessa consulta aqui. Então, todas essas informações, né, todos esses links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, especificando cada um deles, e a gente vai fazer então o consumo dessa API no SQL Server para estar populando as tabelas. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse ID, que significa o identificador do próprio IBGE. Essa API do IBGE é uma API oficial, beleza? Então eu tenho aqui o código do IBGE, o nome do meu município, beleza? Aqui eu tenho informações de microrregião. Dentro de microrregião tenho mesorregião. E aqui eu tenho também, né, a qual estado ele pertence, tá vendo? A qual F ele pertence. Então, a partir dessas informações, eu vou conseguir fazer totalmente a questão de relacionamento entre as tabelas e os dados, beleza? Vamos partir lá para o Manager, para a gente já começar na prática aqui, fazendo a criação das tabelas e montando também os nossos scripts, beleza? Então, já estou aqui conectado no meu servidor local, na base de dados projetos, que é a que a gente vem trabalhando todo esse tempo aí, beleza? Então, inicialmente, a gente vai estar fazendo a criação das tabelas. Vamos lá? Eu vou estar iniciando com a tabela de países. Então, eu vou colocar aqui países, beleza? Eu vou colocar aqui também, deixar o link aqui, onde vai ser feito o consumo da API de países, beleza? E vamos começar a criar a nossa tabela. Create table países. Beleza, o que essa tabela vai ter? Primeiramente o pk, int not null. Como eu já expliquei sobre criação de tabela, né, em uma das primeiras videoaulas aí, o pk ele vai servir como a chave primária, né, a primeira key da nossa tabela, que vai ser o identificador único. E no SQL Server, para estar especificando isso, eu vou iniciar com identity e também vou estar criando aqui uma constraint. Eu vou especificar o nome dela, pk países, ela vai ser uma primary key, clustered. Isso aqui vai indicar, né, que essa coluna vai ser a chave primária da tabela e ela vai servir também como uma forma de ordenar esses dados. Então, no momento que eu faço um select, os meus dados eles não vão vir em base aleatória. Se eu não especificar nenhuma ordem, automaticamente o SQL Server vai ordenar pela coluna PK, beleza? E depois eu vou ter o nome. O nome eu vou colocar aqui como varchar 50, que eu creio que vai ser o suficiente para poder estar adicionando, né, o nome dos países, beleza? A segunda tabela, então, que a gente vai estar criando é a tabela de regiões. Eu vou deixar aqui também o link da API de regiões. Beleza. Create table regiões. Para estar agilizando um pouco, eu vou copiar aqui a estrutura dessa tabela de cima aqui, só vou estar alterando algumas informações, porque basicamente vão ser as mesmas coisas. Então, na parte de regiões eu vou ter o PK, né? Eu vou ter o nome da região e também eu vou adicionar a sigla da região. Sigla da região. Aqui vai ser um varchar 2. Por que, no caso, um varchar 2? Quando a gente fazer o consumo da API de regiões, eu vou ter regiões que a sigla vai ter 1 caractere e regiões que a sigla vai ter 2 caracteres. Eu não posso usar char aqui, por quê? Se eu usar aqui char 2, automaticamente o SQL completa para mim o campo com o número do caractere faltante. Então, diferentemente do varchar, o char é sempre para você adicionar caracteres completos. Então, se eu coloco char 2, então eu vou ter que a minha informação vai ter que ter 2 caracteres, beleza? Aí o varchar vai poder ser até 2 caracteres. Então, regiões vai ter PK, sigla e nome. Vamos partir aqui para a próxima tabela. A próxima tabela que vai ser criada é a tabela de estados, que no caso, né, são as UFs aí. Aqui está o link, vamos estar criando. Eu vou estar copiando também essa estrutura aqui, para estar agilizando.
Beleza. Aqui agora o que vai acontecer? Um estado, ele pertence a um país e pertence também a uma região. Beleza? Logo, eu vou estar fazendo então o relacionamento entre a tabela estados com a tabela países e a tabela regiões. Então aqui agora já começa a parte dos relacionamentos. Tá vendo que interessante? Então eu vou colocar aqui FK países, vai ser do tipo inteiro, not null. E depois FK regiões, que vai ser também inteiro, not null, onde eu sou obrigado a estar preenchendo essa coluna. A gente também vai ter sigla. Nesse caso aqui eu já vou usar char2, que eu tenho certeza que a sigla é sempre 2 caracteres, beleza? E o nome eu também vou deixar varchar 50, que eu creio que vai ser o suficiente para estar preenchendo aí com os nomes dos estados que o Brasil possui nesse caso. Que também vai ser not null. Beleza? Aqui também not null. Ok. É sempre interessante, né, você aí que está aprendendo a trabalhar no SQL Server, entender toda a questão de quando você vai deixar um campo nulo ou não. Isso é muito importante no momento que seu banco de dados suas tabelas começarem a ser utilizadas, beleza? Então é muito importante aí você, né, definir se realmente aquela informação ela pode ser nula ou não. Como é que eu tenho agora aqui colunas que vão ser chaves estrangeiras, né, as foreign keys, eu preciso de criar então as constraints, beleza? Então vamos começar aqui a criar constraint. Alter table estados. Então esse aqui é o comando para estar fazendo a criação da constraint. Alter table estados. With no check. Isso aqui no caso seria, no momento que eu adicionar a constraint, eu posso ter, por exemplo, já informações na minha tabela. Quando eu especifico aqui no check que eu quero fazer o seguinte, a restrição constante ela não vai ser checada no momento que eu criar. Aqui nesse caso eu não preciso realmente checar porque minha tabela ainda vai estar vazia, beleza? Mas caso eu fosse criar uma constraint de chave estrangeira, por exemplo, e já quisesse que o SQL validaria para mim as informações da tabela, eu colocaria aqui o with check, beleza? Vamos lá. Então, continuando aqui, eu vou estar adicionando add constraint. E aqui agora eu vou especificar o nome da constraint. Vou colocar aqui const, o nome da tabela filha e o nome da tabela pai, que vai ser países. Beleza. Aqui agora eu vou ter que informar qual que é a chave estrangeira da minha tabela, a coluna da chave estrangeira da tabela estados. Então vai ser foreign key, beleza? E aqui FK países. Ok. Então aqui eu estou especificando qual que é a coluna referente à tabela estados. FK países. Eu vou ter que adicionar a referência da tabela pai, referências. O nome da tabela vai ser países e o nome da coluna, PK. Então, a coluna FK países da tabela estados faz referência à coluna PK da tabela países. Então, todo valor que eu inserir nessa coluna aqui tem que ser um valor válido nessa tabela aqui, na coluna PK. Beleza? E agora eu vou estar informando qual que vai ser o meu tipo de delete e update. O que significa isso? Referente a manipulações na tabela pai. Quando, por exemplo, eu excluir um país, automaticamente eu vou excluir os filhos dele. Então, isso também tem que ser definido no momento de estar criando as constraints. Nesse caso aqui, como é somente exemplo, eu vou estar colocando no action em ambas as partes. On delete, no action, on update, no action. Então, nesse caso aqui, se eu fizer o delete na tabela pai, eu vou estar fazendo alguma ação? Nenhuma ação, no action. Se eu fizer um update no registro da tabela pai, eu vou estar fazendo alguma ação? Nenhuma ação, no action. E agora eu vou estar criando a constraint para a tabela regiões. Mesma coisa, eu vou estar informando que
A coluna FK regiões da tabela estados faz referência à coluna PK da tabela regiões. Então aqui a gente tem as nossas duas constraints. Após isso, vamos então fazer a criação da tabela referente a municípios. Municípios, eu vou deixar aqui o link. Deixa eu só confirmar se é esse mesmo que a gente vai estar usando. Esse daqui. Porque a gente tem várias formas de fazer o consumo de municípios. Então a gente vai utilizar esse daqui que já vai trazer a lista completa para a gente. Depois é só tratar no SQL Server. Vamos lá então. Create table municípios. Vou estar copiando aqui uma estrutura que já vai adiantar um pouco já. Ela vai começar com o PK municípios. Aí eu vou ter o nome do município. Eu também vou ter qual estado esse município pertence. Então eu vou colocar aqui FK estados. Not null. O nome do município e também vou ter o código do IBGE desse município. Código IBGE. O código IBGE eu vou definir ele como varchar 10, que vai ser o suficiente para estar adicionando aqui. Beleza. Criamos a tabela. Como que a gente tem uma constraint, eu vou ter que criar ela aqui para poder, né, manter a integridade dos dados. Funcionaria sem ter a criação da constraint? Funcionaria. Porém, o seguinte, se você não tiver a constraint, é possível inserir qualquer informação nessa coluna aqui. Então, pode ser que seja inserida ali alguma informação que não exista na tabela estados. Então, no momento de você fazer o relacionamento das informações, vai gerar erro para você. Beleza? Então, a dica também, né, para quem está aprendendo aí, pretende trabalhar com o banco de dados, nesse caso, banco de dados relacional, sempre que criar uma coluna que seja chave estrangeira, cria a constraint, que dessa forma você vai manter a integridade dos seus dados. Caso você não criar, pode ser que até funcione, mas em algum momento vai dar problema. E para você reverter isso, vai ter muita dor de cabeça, beleza? Então aqui, alter table municípios, nome da constraint, tabela filha e a tabela pai. Aqui vai ser FK estados, faz referência à tabela estados na coluna PK. Então que agora a gente já tem a estrutura das tabelas de países, regiões, estados e municípios. Eu não vou estar mostrando aqui agora a estrutura da tabela de CEPs, porque nesse caso vai ter um detalhe um pouco diferente. Beleza? Então vamos lá então. Vamos estar fazendo aqui então a criação das nossas tabelas. Tabela países, comandos concluídos com êxito, tabela regiões, tabela estados, vamos criar aqui as constraints. Beleza, constraints feitas corretamente, não deu nenhum erro. Tabela de municípios e criando a constraint da tabela de municípios, beleza? Vamos aqui só para a gente testar essas tabelas. Select all from países, select all from regiões, select all from estados, select all from municípios. Claro que não vai ter nada, é só mesmo para a gente ver a estrutura que as tabelas foram criadas, beleza? Então vamos partir para a parte agora de começar a gerar os scripts para fazer o consumo da API e também está fazendo a população dessas tabelas. Vamos lá? Vou abrir aqui uma nova guia. Para quem viu aí a primeira videoaula referente a consumo de API, né, a gente tem uma estrutura que vai definir para a gente a conexão com a API, beleza? Então eu vou estar colocando essa estrutura aqui e estar criando as outras partes. Então o que vai acontecer aqui? Primeiramente a gente tem que definir a URL que será feita a requisição. Então a gente vai estar iniciando com países, beleza? Essa aqui é a primeira parte da conexão para poder fazer o consumo de uma API, né, uma requisição HTTP. Então, nessa parte aqui, ela cria um objeto para manipulação de requisições HTTP utilizando a função SP ou create.
O objeto é um tipo MSX, ML2, XML HTTP e é armazenado em uma determinada variável, que nesse caso é objeto requisição. Depois, eu tenho aqui um método que é invocado, referente ao objeto criado na linha anterior, e esse método ele vai configurar a requisição HTTP, onde você vai definir qual que é a forma que você vai fazer, se é um GET, se é um POST, se é um DELETE, qual que é também a URL que vai ser acessada. Após isso, esse comando aqui ele faz a requisição HTTP, que foi configurada nesse objeto anterior. Aqui eu tenho a resposta da minha API, beleza? Que nesse caso a gente vai armazenar numa tabela temporária para depois poder tratar os dados. E no final, o objeto criado para a conexão HTTP, ele é descartado, onde ele vai liberar recursos para o SQL Server, né? Para a máquina também. Caso ele não seja destruído, né? Esse recurso vai ficar ali alocado na memória. Então, em determinado momento, se você cria recursos e recursos, né, e não libera eles de serem utilizados, você pode aí, né, acabar sobrecarregando a memória do seu servidor onde está rodando essa aplicação. Beleza? Então, vamos declarar aqui algumas variáveis. API, botar aqui um varchar 200, é o suficiente, só para parar de dar erros aqui. Eu vou declarar também um objeto requisição, que nesse caso vai ser do tipo inteiro, beleza? E vou também estar criando uma tabela temporária. Declare @result table, que aqui dentro ela vai ter uma coluna chamada valor de varchar max. Eu vou colocar varchar max porque o retorno da API pode ser muito grande, né? Então eu posso acabar definindo ali um tamanho que vai limitar o retorno que a minha API vai ter. Beleza? Então vamos fazer aqui um teste. Aqui já está feita a configuração, definir qual que é o link que eu vou estar utilizando. Então vamos testar se a requisição vai funcionar com sucesso. Para me saber se ela vai funcionar, eu vou ver o conteúdo que vai ser inserido na tabela result. Select all from result. Vamos testar então. Beleza, olha aqui para vocês ver que interessante. Tive aqui um retorno, ok? Se a gente comparar com o navegador, deixa eu localizar aqui, ó. Se comparar com o navegador, o início é bem parecido, tá vendo? ID, M49, ISO alfa, nome, região, mesma coisa. M49, ISO alfa, nome, região, sub-região. Agora a gente vai começar a tratar essas informações. Para fazer esse tratamento, o que eu vou ter que fazer aqui, nesse caso aqui especificamente? O meu JSON de retorno, ele tem vários arrays aqui dentro. Então, cada uma dessas chaves abrindo e fechando aqui é um país, beleza? Então eu vou ter que separar isso, né, para mim poder tratar país por país, né, tratar array por array e estar extraindo as informações que eu preciso. Então eu vou estar aqui criando um cursor para estar fazendo este trabalho. Declare CR países, né? No caso ele vai ser um cursor do tipo local estático. Beleza, então aqui a gente está iniciando o tratamento a estrutura do cursor. Aqui eu vou ter o select que eu vou estar utilizando. Depois eu posso abrir o cursor. Beleza. Depois de abrir o cursor, eu vou estar definindo aqui, onde eu vou estar armazenando a coluna que eu fizer o select em uma determinada variável e está tratando aquela variável da forma que eu preciso, beleza? Fetch next from CR países into valor. Aqui eu vou ter que definir uma variável para mim. Então já vou colocar essa variável aqui em cima. Vou colocar também como varchar max para não ter perigo de limitar essa informação aqui. Para quem ainda não chegou a estar
conhecendo como que funciona cursor, eu vou estar deixando o link do vídeo, que já foi gravado anteriormente, na descrição aqui desse vídeo. Beleza? Set status foi igual a 0. Então, enquanto houver linhas de resultado aqui para mim nesse select, eu vou fazer algo. Beleza, então aqui dentro eu vou fazer algo. E depois também eu vou dar um fetch next aqui, para ele ir para a próxima linha do cursor. Aqui agora eu vou estar, depois que o meu cursor for finalizado totalmente, então eu vou estar fazendo o fechamento dele. E desalocar ele. Países. Beleza. Então aqui ainda eu vou estar fazendo, vou estar deixando aqui comentado para a gente tratar um pouco do que vai ser retornado aqui em cima. Beleza? Então vamos lá então. Como o retorno da tabela temporária, ele veio um JSON grande com vários arrays dentro dele, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a extrair estes arrays aqui. Então, para isso, eu vou pegar o valor que foi armazenado na tabela result, vou estar pegando, como aqui é uma linha só, eu vou estar pegando ela, armazenando em uma variável, e dessa variável eu vou estar utilizando a função OpenJSON para o SQL estar extraindo as informações desse JSON, beleza? Então, vou colocar aqui, @retorno API, um varchar max também, e vou estar pegando o resultado da tabela, que no caso é a coluna valor, e setando ela na variável. A partir de agora, eu já vou ter esta linha aqui, essa grande estrutura JSON, armazenada na variável. Então eu posso fazer select all from OpenJSON, que é uma função do próprio SQL interna, beleza? Nativa. E vamos ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, como eu falei, dentro do JSON grande que veio da resposta da API, eu tinha ali vários arrays diferentes. Então, daquele JSON grande, eu vou acabar tendo outras estruturas de JSON menores, beleza? Então, com isso daqui, eu vou fazer a seguinte questão. Eu também preciso novamente de pegar essa estrutura aqui, tá armazenando em outra variável e tá fazendo a manipulação, extraindo as informações dela, ok? Então, a partir disso daqui, eu vou precisar só da coluna value. Tem a coluna aqui, value e type. Eu vou querer só a value somente. Então, vou colocar aqui, value. Como value é uma palavra reservada do SQL Server, eu vou colocar entre colchetes, para que o SQL Server não entenda aquela palavra reservada e não faça um tratamento diferente do que eu quero fazer. Então, vamos executar de novo. Então, aqui agora, eu já trouxe somente a coluna que eu vou precisar trazer. Então, eu vou estar descomentando o cursor. Aqui agora eu vou fazer este select aqui em cima. Então agora, cada linha dessa daqui, ela vai ser armazenada nessa variável, @valor. Em cima dessa variável @valor, eu vou fazer o tratamento linha a linha do meu cursor. Beleza? Aqui ficou somente faltando uma palavra. Ok, cursor já definido corretamente. Então vamos testar aqui, select @valor. Aqui vocês podem notar que o select foi feito em bloco, tá vendo? Ó? Foi retornado 193 linhas aqui. Vocês podem ver aqui abaixo, ó, 193 linhas de resultado. Então, nesse caso, a API retornou para a gente 193 países diferentes. Dentro do cursor, essa tabela aqui agora ela vai ser tratada linha por linha. Então, vou executar aqui, vocês vão ver a diferença que agora o select vai ter. Então, agora ó, já veio como se fosse uma tabela separada. Ela não já veio agrupada, vamos dizer assim. E para também extrair essas informações dessa estrutura de JSON aqui, eu também vou utilizar a função OpenJSON. Então, select all from OpenJSON, passando a variável @valor. Vou dar aqui um top 1, só para ele executar uma vez, só para a gente ver o que vai acontecer.
Beleza. Executei aqui. Olha que interessante. Aqui agora eu já tenho aquela estrutura de JSON que teria aqui na @valor, que ela é mais extensa, né? Eu já vou ter ela mais separadas aqui. E quanto mais eu preciso acessar informações, eu vou estar pegando o JSON menor, armazenando em uma variável e tá fazendo a extração daquela estrutura de JSON com o OpenJSON. Nesse caso aqui, eu só vou precisar do nome do país. Então, o nome do país, eu já consigo pegar ele aqui de forma fácil. Por quê? Ele já está nessa estrutura aqui, fora de outra estrutura de JSON, ok? Fora de um array. Então, eu consigo pegar ela de um nome de forma aqui agora mais fácil. Como aqui já está estruturado como se fosse uma tabela, eu já consigo montar o meu select. Por quê? Eu quero a coluna value, que é o nome do país, onde a key seja nome. Eu não poderia fazer aqui um select, por exemplo, select value from OpenJSON, o array value é igual ao Afeganistão. Por quê? Este nome aqui, ele muda a cada execução do meu cursor. Vamos verificar aqui? Vou dar aqui um top 2, que o cursor vai executar 2 vezes. Olha aqui, ó. Então, a coluna value em determinado momento veio Afeganistão e aqui veio Albânia. Eu preciso de fazer um select referente a alguma coluna que eu sei que ela vai ser sempre a mesma a cada execução do meu cursor. Nesse caso aqui vai ser a coluna nome, que ela sempre vai manter, né? Sempre que a gente tem aqui significa, vamos dizer assim, né? Uma identificação daquele campo, né? E o value é o valor daquele campo, de uma estrutura de um JSON. Então, se eu fizer aqui agora, select all from OpenJSON valor where key é igual a nome, olha o que acontece. Agora eu tenho especificamente aquela linha com o nome do país, porém eu quero somente a coluna value. Aqui, ó. Aqui agora eu já consegui trazer o nome dos países. Vamos tirar aqui o top, para a gente agora fazer o select de todos os retornos que a API tem para a gente. Então aqui vocês podem ver que eu já tenho o nome de todos os países retornados na API, beleza? Então agora eu preciso de fazer aqui de uma maneira que eu consiga pegar esse nome e inserir na minha tabela países. Então como que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente pode, como aqui já está sendo feito o select, a gente pode fazer um insert aqui em cima. Insert países nome. Ou eu poderia também armazenar em uma variável e dessa variável fazer o select dela inserindo na tabela países. Mas aqui eu já montei o select que eu preciso fazer no meu insert. Como a coluna PK é auto-incremento, eu não preciso estar informando ela, até se eu informar ela vai dar erro no SQL, então eu só vou informar aqui o nome. Vou dar F5 e depois vamos fazer o select na tabela física para a gente ver o que vai acontecer. Executando, beleza. Consulta executada com êxito. Vamos fazer o select lá? Retornando aqui, ó, select all from países. Olha que interessante. Eu já consegui pegar todos os países retornados pela API, total de 193 linhas, e inserir na tabela física. Muito bacana, né, pessoal? Beleza. Vamos partir lá agora para a tabela de regiões. Então, também vou deixar para vocês aqui na descrição os scripts que forem criados aqui nessa videoaula, beleza? Então vamos partir aqui agora para as regiões. Sobre as regiões, esse aqui é o link. Essa aqui vai ser a estrutura, beleza? Eu vou estar utilizando o próprio script de países, né, que a gente vai precisar também do cursor, para estar adiantando aqui a videoaula. Eu não vou refazer tudo de novo não, só vou trocar o que precisa, beleza? Então vamos trocar aqui já o link. Esse aqui vai ser o novo link. O nome do cursor não vai fazer diferença alguma. Vamos fazer aqui o seguinte então, só para a gente ver a diferença, né, desse retorno das regiões. Vou dar aqui um return para a execução parar por aqui. Vou fazer select @retorno API. Vamos ver como que retorna para a gente. Beleza.
requisição funcionou com sucesso. Aqui também a gente tem uma estrutura de vários arrays dentro de uma estrutura de JSON. Então, nesse caso, vai ser necessário também utilizar o cursor, beleza? Vamos aqui. Select @valor. Então, agora eu já consegui pegar daquela estrutura grande do JSON de arrays que a gente tinha, estruturar ela separadamente. Então, eu vou precisar aqui da sigla e do nome. Então, novamente, select all from open JSON valor. Vamos ver o que vai acontecer. Então, para cada estrutura de regiões dessa API, eu vou ter essas tabelas aqui, onde eu vou ter os identificadores ID, sigla e nome. Nesse caso, a gente vai utilizar a sigla e também vai utilizar o nome, beleza? Então, agora eu preciso extrair as informações que eu preciso, que nesse caso é sigla e nome. Eu não vou conseguir fazer igual foi feito com países, porque países eu só precisei de retornar aqui uma dessas linhas aqui, né, que no caso foi só o nome. Nesse caso aqui eu vou precisar de retornar duas, sigla e nome. Agora eu vou usar aquela estrutura que eu falei anteriormente. Eu vou estar pegando essas informações, armazenando em variáveis, a partir das variáveis, inserindo nas tabelas físicas. Então eu vou colocar aqui @sigla varchar2 e também nome. Vou botar varchar 50. Varchar 10 é o suficiente. Então vamos lá. Select @sigla recebe value from OpenJSON where key é igual a sigla. Depois eu vou fazer a mesma coisa, porém agora com o nome. Select @nome recebe value from OpenJSON valor where key é igual a nome. Vamos então fazer o select dessas variáveis para a gente ver qual foi o resultado. Olha que interessante. Então, eu já tenho aqui a sigla e o nome. Aqui cortou Centro-Oeste. Cortou o TE no fim. Por quê? A minha variável não coube totalmente aquele valor lá. Vou colocar aqui varchar 12, que vai ser o suficiente. Beleza. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Então, nesse caso, a minha estrutura de select já está apropriada para fazer insert na tabela física. Insert regiões, a sigla e o nome. Beleza, executando. Linhas afetadas com sucesso, então houve alguma manipulação de dados ali, seja insert, select, update ou delete. Sempre que vinha aqui na parte de mensagens linhas afetadas, foi realmente linhas de tabelas afetadas por alguma ação. Vamos testar então select na tabela regiões. Olha que interessante, ó. Tabela regiões já está manipulada, beleza? Então vamos partir agora para a parte de estados. Na questão de estados, eu vou consumir essa API aqui, ó. Vamos lá. Beleza, já passei aqui agora o link dos estados. Então vamos testar aqui qual que vai ser o nosso retorno. Retorno API, return. Então, assim, é sempre interessante quando a gente vai manipular dados, né, dessa maneira, antes de fato de estar já partindo para a parte, por exemplo, de extração dos dados do JSON, né, ou fazer insert em tabela, a gente testar antes, em partes, vamos dizer assim, né, parte por parte, todo o tratamento. Porque senão, às vezes, você está desenvolvendo alguma coisa, você quebra a cabeça em fazer tudo de uma vez, porque uma etapa ali onde você perdeu um passo, pequeno que seja, né, você acabou esquecendo, né, de fazer algo ou não deu muita atenção. Então acaba que se tentar fazer tudo de uma vez, né, pelo menos para mim, no dia a dia, eu acho, né, bem melhor fazer parte por parte.
que aí você já vai tendo ciência que está funcionando aquilo ali, até você chegar na parte final, beleza? Então vamos lá, retorno da API. Ok, novamente a API funcionou com sucesso. Vamos aqui então fazer a extração utilizando o OpenJSON para a gente ver como que essa estrutura vem. Select from OpenJSON, retorno API. Beleza? Novamente, então a gente tem aqui uma estrutura de vários arrays dentro de um grande JSON que veio inicialmente, beleza? Então aqui a gente vai ter que usar também a questão do cursor, ok? Então o que a gente vai precisar nesse caso aqui? A tabela estados, ela já tem o FK países e o FK regiões. Então eu vou ter que encontrar alguma maneira de saber a que região aquele estado pertence e a qual país aquele estado pertence. Nesse caso aqui, como os estados são todos brasileiros, logo eu já sei qual que é o país que eu quero pegar, é o Brasil. Porém, eu não sei qual que é o PK da tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui em uma variável um select na tabela países, onde o país é o Brasil. Então, vou montar aqui um select só para a gente ver a tabela países. Select all from países. Beleza, então aqui eu retornei todos os países, porém eu quero somente o Brasil. Nome é igual Brasil. Olha aqui, ó, retornou PK21. Eu não vou estar passando o PK21 direto, porque em outra situação, né, pode ser que o PK não seja 21, eu não sei qual que ele é, certo? Eu só sei o nome do país. Então, eu vou estar usando de base o nome do país, para poder estar fazendo, identificando qual que é o PK, ok? Então, vou fazer aqui o seguinte. Vou declarar aqui @pk países, do tipo inteiro, e vou estar armazenando nessa variável o valor do PK da tabela países, onde o nome do país foi igual ao Brasil. Então, já tem aqui guardado qual que é a coluna PK da tabela países. Aqui embaixo, então a gente vai começar agora aqui, tá passando para dentro do cursor, para a gente estar fazendo a extração das outras informações que a gente precisa relacionar a status. Bora lá? Então aqui, eu vou estar comentando aqui para reutilizar caso, né, seja necessário. All from OpenJSON @valor. Olha aqui, deixa eu tirar aqui. Então agora eu já tenho um pouco mais estruturado, né, cada estado que a minha API retornou, vamos dizer assim. Aqui eu estou fazendo um pouco rápido, né, vocês podem estar observando, porque já foi explicado como que funciona a estrutura do SQL Server para fazer o consumo da API, certo? Aqui vai ser mais mostrando, né, a inclusão em várias tabelas diferentes e como fazer o relacionamento entre essas tabelas. Caso você esteja vendo esse vídeo aqui a primeira vez, né, esteja procurando entender um pouco mais a fundo como que funciona um consumo da API no SQL Server, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link da videoaula explicando passo a passo como que funciona o consumo de API no SQL Server. Então vamos lá então. O que eu vou precisar aqui? A sigla, o nome e também eu vou precisar da região, porque a partir da região que me retornar aqui nessa API do estado, eu vou ir na tabela regiões e pegar o PK da região lá e guardar juntamente também com o estado, já que a coluna FK regiões é not null. Então aqui, ó que interessante, eu já tenho aqui sobre a sigla e sobre o nome. É só eu descomentar que eu posso utilizar isso aqui também de base. Beleza? Então aqui, se eu fizer um select de sigla e nome, eu já vou ter a sigla do estado e o nome do estado. Porém, eu preciso agora de saber qual que é a região que aquele estado pertence. Aqui vocês podem ver que a linha daqui, região, ela também tem um array lá dentro dela. Logo, eu vou fazer aquilo que eu já informei anteriormente. Armazena essa linha em uma outra variável,
nessa variável eu utilizo o OpenJSON para poder pegar aquele array e estruturar ele como se fosse uma tabela. Aí sim, eu vou pegar aquela informação novamente, armazenar em outra variável, aí eu já tenho o que eu preciso para poder fazer insert na tabela estados. Então, eu vou estar declarando aqui @região, um varchar 100 já é o suficiente. Então, eu vou estar pegando essa linha aqui e colocando dentro da minha variável. Select @região recebe value from OpenJSON @valor where que seja igual a região. No momento aqui eu vou comentar este select aqui, esse aqui de baixo também, só para a gente estar tratando especificadamente este caso aqui, beleza? Então eu já tenho aqui na região, select @região. Beleza, então dentro da minha variável eu já tenho aqui a estrutura de um array. Eu vou estar utilizando o OpenJSON para poder estruturar em como se fosse uma tabela. Select all from OpenJSON região. F5. Aqui então já tem estruturado como se fosse uma tabela. Eu posso usar tanto a sigla como o nome, porque a minha tabela de regiões, que a tabela física, ela tem as duas colunas, então qualquer uma delas para mim vai servir. Eu vou usar a sigla de base. Então, declarar variável, @sigla região, varchar 2. Então, eu vou estar definindo na variável sigla região, ela vai receber value from OpenJSON where que é igual a sigla. Vamos então fazer um select na variável região para ver o que ela vai ter agora. Select feito, então, dentro da variável sigla região, eu vou ter aqui as siglas das regiões. Agora, em cima disso daqui, eu vou conseguir fazer um select na tabela de regiões. Olha, select all from regiões where sigla é igual @sigla região. Olha que interessante. Então agora, isso aqui já é um retorno da minha tabela física. O que eu preciso aqui? Eu preciso do PK, que vai ser o FK da tabela estados. Então, vou declarar aqui também uma variável, @pk regiões, do tipo inteiro, e vou estar armazenando ele à coluna PK. Recebe PK. Então, eu já tenho aqui agora o quê? Já tenho a sigla do estado, já tenho o nome do estado e tenho também o PK das regiões daquele estado. E também tenho qual que é o PK do país daquele estado. Como nessa API aqui não vem qual país ele pertence, né, então eu não consegui pegar essa informação do país de forma dinâmica, certo? Porque nesse caso aqui não vem. Né? Não vem porque, vamos dizer assim, né, em questão de estados nessa API, são só estados brasileiros. Se fosse estados de outros países, aí sim teria o identificador do país aqui. Então, a partir disso, eu conseguiria acessar a tabela países de forma mais dinâmica. E não necessariamente dessa forma, vamos dizer assim, né, fixa que eu estou fazendo aqui. Executando o select, então eu tenho agora a sigla do estado, o nome do estado, o PK da região daquele estado e o PK do país que aquele estado pertence. Com essas informações em mão, eu já posso começar a fazer um insert na minha tabela. Insert, estados, sigla, nome, FK regiões, FK países. Beleza. Vamos então fazer agora o insert. F5. Beleza. Linhas afetadas com sucesso. E consulta executada com êxito.
Nesse caso, então, houve manipulação, né, que foi o insert que foi feito na tabela estados. Vamos então fazer o select. Select all from estados. F5. Olha, mais uma tabela que foi populada. 27 estados. Qual país pertence? Qual a região pertence? A sigla desses estados e o nome dos estados. Beleza? Olha aqui um detalhe. Aqui cortou alguns nomes, tá vendo? Rio Grande cortou, Espírito Santo cortou, Rio de Janeiro cortou. Vamos fazer então o seguinte. Vamos limpar esses dados e vamos repopular de novo, ajustando a variável nome, que ela nesse caso ficou menor do que deveria. Truncate table estados. Por que eu estou usando aqui o truncate e não o delete? Se eu utilizar o delete, o que vai acontecer? Eu vou só fazer um delete na tabela. Então, o PK ele não vai ser resetado. Se eu usar um truncate, eu vou estar limpando os dados e também resetando a chave primária, beleza? Porém, aqui vai acontecer um pequeno detalhe que é interessante também mostrar para vocês. Vou rodar aqui o comando. Olha, não foi possível trocar a tabela estados porque uma restrição foreign key faz referência a ela. Quando você tem uma tabela que ela é referência de chave estrangeira em uma outra tabela, você não consegue truncar ela. Por quê? Ela faz referência a uma outra tabela. Ah, mas a outra tabela ainda está vazia. Sim, a tabela municípios, que é filha da tabela estados, ainda não tem informação, né? Mas o SQL ele não faz primeiramente uma verificação antes de tentar fazer um truncamento, né? De limpar a base de dados, a base da tabela. Então, nesse caso, uma tabela que é chave estrangeira de outra, você não consegue fazer o truncate. Para mim fazer o truncate aqui, eu deveria ter que desativar a constraint, desabilitar ela, para mim conseguir fazer um truncate e depois habilitar de novo. Só que nesse caso aqui, para ser rápido, eu vou fazer só o delete mesmo. Beleza, 27 linhas afetadas. Vamos aqui organizar o nome. Vou colocar aqui um varchar 30, acho que vai ser o suficiente. Vamos executar de novo. Executa comandos concluídos com êxito e vamos fazer o select agora. Olha, agora já ficou certinho. Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Beleza, tabela de estados completamente preenchida. Então vamos partir agora para a tabela de municípios. Vamos lá? Então, municípios. Vamos estar utilizando este link aqui. Então, na questão de município, a gente vai ter o identificador do município, que é o código do IBGE, vamos ter o nome dele, as duas principais informações, e aqui agora, como nesse caso aqui, essa API retorna o nome de todos os municípios brasileiros. Então, dentro deles, eu vou ter que descobrir a qual estado ele pertence, beleza? Então, aqui dentro, eu tenho desse array aqui, né, dessa estrutura, eu tenho microrregião. Dentro de microrregião eu tenho mesorregião. Dentro de mesorregião eu tenho o UF, né, a UF, qual estado aquele município pertence. E dentro aqui eu tenho a sigla. Então, vamos dizer assim, para mim poder chegar no estado que esse município pertence, ele vai estar muito mais estruturado do que os outros exemplos que a gente viu, ok? Mas nada muito complicado não. Vamos lá, é só a gente usar aquela lógica. Eu tenho, né, uma estrutura de array, né, JSON dentro de uma outra, eu vou fazendo a extração, armazenando em variável, utilizando novamente a abertura, a extração daqueles dados com o OpenJSON, até eu conseguir acessar a parte que eu preciso. Tem outras formas de acesso mais rápida, né, porém assim, são mais complexas de serem definidas os scripts, né? Essa forma que eu estou mostrando aqui para vocês é uma forma funcional, né, e mais fácil também. Mas nada impede que seja usado outra maneira, né, de fazer extração dessas informações. Aqui a questão é a gente mostrar o funcionamento, ok? Então aqui vai ser o link que a gente vai estar fazendo, né, a busca. Aqui eu não preciso mais do PK do país, porque o município agora ele pertence a um estado e não diretamente a um país. Isso vai ser em hierarquia, né? País, estado, município. E assim por diante. Então vamos ver aqui qual que é o retorno que eu tenho aqui. Como eu peguei o PK do países e joguei fora, essa variável aqui vai dar problema.
Vou deixar aqui comentado. Select @retorno API. Dá um return aqui para poder parar a execução. Então sempre que eu uso return, o meu código ele para aqui, ele não executa mais nada para baixo. Vamos ver se essa consulta da API vai funcionar. Consulta funcionou com sucesso. Então aqui já retornou para mim todos os municípios. Então vamos começar a extrair as informações aqui. OpenJSON. Então aqui novamente dentro desse grande JSON eu tenho ali vários outros JSON menores, né? Vários outros arrays que fazem referência a um município específico. Então novamente a gente vai utilizar o cursor para poder fazer este tratamento, né, e essa extração das informações. Então beleza então. Então aqui agora vamos lá no valor. Como a gente fez nos outros passos. Select @valor. Eu vou comentar aqui, porque isso aqui não vai funcionar, porque a estrutura do conteúdo JSON é diferente. Então, para cada valor aqui, eu fiz o select, né? Então aqui eu tenho município por município. Agora eu posso começar a pegar as informações dele aqui. Primeiramente, vamos fazer extração com o OpenJSON. Deixa eu parar aqui essa execução, porque aqui vai retornar mais de 5.000 municípios diferentes. Então, quando você faz um select, retorno de tabelas, vamos dizer assim, em grande volume de quantidade no Manager, ele começa a travar. Então aqui retornou, até o momento, retornou 879 linhas. Para mim já estava um pouco lento aqui de escrever. Então, quanto mais resultados viessem, né, de colunas, não de linhas de uma tabela só, mas de várias tabelas diferentes. O Manager ele começa a travar um pouco. Então eu parei a execução. Vou começar a fazer o tratamento aqui. Então aqui eu vou dar um top 5, só para não sobrecarregar muito o Manager. Beleza, então aqui ele vai retornar para mim 5 valores aqui. Então aqui já começou a estruturar um pouco mais, né, como se fosse a tabela. Cada array de município. Então eu já vou precisar aqui do ID, que é o código IBGE, e do nome dele. Então vamos declarar @código IBGE. Vai ser um varchar 10. Poderia usar inteiro? Poderia usar inteiro, mas nesse caso eu vou usar varchar. E nome eu já tenho a variável já. Então select código IBGE recebe value from OpenJSON valor, o where key é igual a ID. E o nome vai receber o próprio nome, ok? Onde aqui agora eu vou estar localizando o meu estado. O estado vai estar dentro de microrregião e região imediata. Eu posso escolher um dos dois. Nesse caso eu vou pelo primeiro, microrregião. Ele vai estar dentro de microrregião. Então logo, vou declarar @micro região, um varchar, vou colocar um varchar max aqui, não é problema nenhum. Select microrregião recebe value from OpenJSON @valor where key é igual microrregião. Beleza, então aqui dentro da variável microrregião eu vou ter outra estrutura aqui. Vamos ver o conteúdo dela, da variável microrregião, para ver se é necessário fazer mais extração de mais estruturas de array, né, ou JSON dentro dela. Select all from OpenJSON @microrregião. Aqui eu só estou definindo, setando informações nas variáveis, eu não estou fazendo select das variáveis ainda não. Porque o nosso caso aqui é até conseguir extrair o nome do estado que aquele município está vinculado. Beleza.
Então aqui só retornou para mim o ID da região e o nome da microrregião que ele pertence. Não é o que eu quero ainda. Eu quero até chegar na parte de UF. Então, novamente, fazer mais uma extração aqui. Aqui vai achar assim, acho que vai ser suficiente. Arroba mesorregião. Select. Mesorregião recebe value from OpenJSON where key é igual mesorregião. Novamente, vamos ver se é necessário fazer mais uma extração, né, de uma outra estrutura de JSON dentro dessa variável aqui. Vamos lá. Beleza. O JSON não está formatado corretamente. Pode ser que aconteceu aqui a questão de o varchar 100 não ter sido suficiente para guardar toda a estrutura do JSON dentro da variável. Caso isso aconteça, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a estrutura do JSON e a função OpenJSON não vai funcionar corretamente. Vamos ver se é isso. Beleza, esse realmente era o problema. Então aqui agora eu já tenho as informações da mesorregião. Dentro da UF, aqui agora, na key UF, que eu vou ter a informação de qual estado pertence. Então, vamos lá. Declarei outra variável, arroba UF, vou colocar aqui um varchar 1000. Vamos pegar agora essa estrutura aqui e armazenar dentro da variável UF. UF recebe value from OpenJSON where que seja igual a UF. Então, fazer aqui o select para ver se é necessário extrair mais outro array de JSON dentro dele. É o from OpenJSON UF. Beleza, aqui agora eu já tenho algumas informações. Tem aqui o ID da UF, né, do estado, a sigla e o nome. Como a minha tabela estados, tabela física, contém a sigla, essa informação aqui ela já vai ser o suficiente para poder encontrar o registro referente na tabela PY, que vai ser a tabela estados. Então, agora eu vou conseguir pegar essa informação aqui, é a que eu preciso. Eu posso setar novamente o valor na própria variável UF, este valor aqui. O UF recebe value from OpenJSON UF where key é igual a sigla. Beleza, agora vamos então fazer o select na UF. Beleza, retornou aqui para mim agora a UF, que é o valor que eu posso então usar de referência para fazer a consulta na tabela PY. Então o que a gente tem aqui agora? A gente tem o código do IBGE, tem o nome e tem a UF. Olha que interessante, código IBGE, o nome e a UF. Eu já consigo aqui fazer um insert na tabela estados? Não, dessa forma aqui não. Por quê? O que eu vou inserir na coluna FK estado não é a sigla do estado, e sim o PK da tabela estado. Então eu preciso de localizar na tabela estados o PK que se refere a essa sigla aqui. Então tem a variável PK estado. Eu vou alterar essa daqui, PK estados inteiro. Então, como eu já tenho aqui já qual que é a sigla da minha do meu estado, select estados recebe pk estados recebe pk from estados where sigla é igual @uf. Agora sim,
eu já vou ter as informações que eu posso inserir. Eu vou ter o código do IBGE, o nome do município e qual o PK do estado que ele pertence. Vamos então fazer um insert. Insert municípios, código IBGE, o nome do município e o FK estados. Vamos só conferir se está todas as colunas aí. É isso mesmo. FK estado, nome, código do IBGE. Aqui não importa para mim qual que é a ordem que eu vou estar fazendo insert, não. Desde que o select das informações sejam na ordem correta. Beleza? Aqui tem um top 5, eu vou tirar o top 5. Nesse caso agora o cursor ele vai ser executado para todos os municípios que retornar da API. Dentro desses municípios, eu vou extrair as informações e inserir na tabela que eu preciso. Beleza? Então vamos lá então. Executando. Aqui agora vai levar mais tempo do que as outras APIs. Até que foi bem rápido. Levou 2 segundos para estar executando. As outras foram um pouco mais rápido ainda. Vamos então fazer um select na tabela. Select all from municípios. Olha que interessante. Um total de 5.570 registros. Vocês podem ver aqui abaixo na parte inferior direita. Então eu tenho aqui a qual estado o município pertence, o nome do município e o código do IBGE. Então, muitas informações, né? Bem completo. Nesse caso aqui, por exemplo, se você for fazer um sistema aí, né, onde você precisa de ter essas informações que vão compor parte de endereços de preenchimento, né, vamos supor, de um usuário, de um cliente, de uma empresa, né, várias finalidades. Vocês podem utilizar essa estrutura da forma que foi apresentada aqui nesse vídeo para realmente estar colocando essas informações nas tabelas de vocês aí. Por quê? São informações de órgão oficial. O IBGE que gerencia esses dados, logo, sempre vão estar certos. E principalmente montar uma estrutura bem feita do relacionamento dessas tabelas. Uma vez que foi feita de forma precisa e correta, vocês não vão ter problema nenhum. E como ela está, vamos dizer assim, praticamente toda atualizada, né, vamos dizer assim, dificilmente vai ser necessário de você manipular mais coisas, né? Não vão ser adicionados novos estados, não vão ser adicionados novas regiões, talvez novos municípios, né? Mas é muito difícil disso estar acontecendo hoje em dia. Então, como aqui agora a gente já tem essas tabelas devidamente estruturadas, vou mostrar para vocês aqui alguns selects que podem ser feitos, onde eu preciso pegar a informação do município, do estado, da região que ele pertence e de qual país ele pertence. Por isso, é muito importante essa questão de ter um relacionamento muito bem estruturado, muito bem feito das suas tabelas. Que no momento que você precisar de acessar essas tabelas fazendo vínculo com outras, né, você não vai ter problema nenhum no momento de estar de estar obtendo esses dados, beleza? Então vamos lá então. Primeiro teste, eu vou querer, por exemplo, todos os nomes, todos os municípios que pertencem aos estados da região sul do Brasil. Olha que interessante. Então aqui o que envolve? Envolve município, envolve estado, envolve região, especificadamente do sul, e envolve o país Brasil. Nesse caso vai envolver todas as tabelas, beleza? Vamos supor que a tabela países tivesse, a tabela, na verdade, estados, tivesse estados pertencentes a outros países também. Então, nesse caso, vai ser necessário também eu utilizar a tabela país de referência, né? Então, vamos lá então. Primeiramente, eu vou querer, então, todos os estados do Brasil. Então, vamos começar pelos países. Select all from países. Beleza, se eu fizer aqui, o que vai acontecer? Vai retornar para mim todos os países, só que eu preciso só do Brasil. Where nome é igual a Brasil. Beleza. Já tem aqui a identificação do estado que eu quero, do país que eu quero.
Agora eu preciso, então, das informações da região sul. Select all from regiões. Olha aqui, ó. Beleza? Todas as regiões, porém eu quero somente a região sul. Where eu posso usar tanto sigla quanto nome. Sigla foi igual a S. Beleza. Então aqui eu já tenho qual que é a linha referente à região sul. E agora eu vou querer os estados que pertencem a essa região. Select all from estados. Beleza. No caso dos estados, o que acontece aqui? O estado é filho tanto da região, do país, né, quanto da região. Então, nesse caso aqui, eu já tenho dois vínculos de tabelas de chave estrangeira. Beleza? De foreign key. Então, aqui eu vou estar fazendo a consulta tanto do FK países quanto do FK regiões também. Eu poderia até ter feito de uma outra maneira essa estrutura aqui dessas tabelas. Eu poderia ter definido que a região ela é filha do país também, porque aí em hierarquia ia ficar até mais, vamos dizer assim, mais bem organizado. Município é filho de estado, estado é filho de região e região é filho de país. Tá vendo? Olha para vocês verem que surgiu outra ideia ainda, né, de como fazer a estrutura dessas tabelas. Mas ambas formas, né, vão funcionar corretamente, beleza? Então isso só vai mudar, né, diante o seu ambiente aí, né, diante o sistema que você está trabalhando, né, a forma que você está fazendo a definição aí dos requisitos do seu sistema, do seu projeto, ok? Que vai mudar de projeto para projeto, né? Então vamos lá então. Então eu quero todos os estados que pertencem à região sul, que também são, né, do Brasil. Beleza. E depois eu vou querer os municípios. Vão ser só os municípios que pertencem àqueles estados que pertencem à região sul, que pertencem ao Brasil. Então aqui eu só estou fazendo inicialmente os selects separados, né, para a gente já tentar fazer uns filtros ali, para depois já partir do relacionamento dessas tabelas, onde a gente vai estar utilizando joins. Para quem ainda não conhece sobre join, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo a videoaula falando sobre os joins, beleza? Então vamos lá. Select all from municípios. Então, a tabela município faz referência à tabela estado. Aqui eu tenho que colocar um alias, vou joinar ela com estados, beleza? E aqui eu vou definir qual que vai ser o meu modo de relacionamento. Por isso a importância da chave estrangeira e da chave primária. Então, onde e.pk faz referência a m.fk estados. Nesse caso aqui eu fiz agora uma união entre a coluna município e a coluna estado, beleza? Agora, o meu estado ele vai estar vinculado a uma região. Join regiões R r.pk, a coluna PK da tabela região faz referência à coluna FK regiões da tabela estados, que também está ligado a países. P.pk faz referência a R. Nesse caso aqui, na verdade é o país que pertence ao estado que pertence ao país e não à região. Então vai ser e.fk países. Beleza. Se eu fizer aqui, ele vai retornar para mim vários registros de coisas que eu também não quero. Por exemplo, aqui, todas essas colunas aqui que retornou são
vamos dizer assim, a sequência das tabelas que eu usei nos joins. Como eu estou fazendo select de tudo, né, ele vai retornar tudo para mim de todas essas tabelas aqui. Então eu tenho, primeiramente, começando com o município. PK do município, FK estado, nome e código do IBGE. Logo após a tabela estados. PK da tabela estado, FK do país, FK da regiões. Sigla e o nome. Depois tenho a própria região. É o PK da tabela região, a sigla da região, o nome da região. Depois eu tenho, seguido por países, a coluna PK da tabela países e o nome do país. Então, como é que eu quero só do Brasil? O P. Nome é igual a Brasil. Beleza, então eu já comecei a fazer um filtro aqui. Aqui para mim, se eu der um F5, ele não vai mudar a quantidade de linhas que retornou, porque a minha tabela países possui somente, vamos dizer assim, né? O vínculo relacionado a países está referente somente ao Brasil. Então, nesse caso, não vai mudar, porque fazendo o filtro ou não na tabela países, o vínculo ali, o relacionamento está sempre no registro Brasil. Ele não vai mudar. Se eu tivesse ali o vínculo de mais estados vinculado a países diferentes, aí sim o meu resultado seria outro. Porque aqui, né, estaria sendo feito um filtro. Esse filtro aqui não vai importar. Porque o relacionamento está sempre referente ao país Brasil. Aqui para vocês verem, o resultado que houve aqui são de 5.570 resultados. Dando aqui o F5, continuou trazendo os 5.570 resultados. Está vendo? O filtro pelo país Brasil, ele não afetou os resultados, não. Agora, então, vamos começar a filtrar mais ainda referente a essa ação aqui que a gente quer. Já estamos trazendo as informações do país Brasil, porém agora eu quero somente da região sul. Então, vou fazer aqui o seguinte. Como a gente definiu, né, o filtro da região sul, onde sigla seja igual a EFSC. Então eu vou colocar end. Aqui eu vou colocar o alias da tabela regiões, que vai ser r.sigla é igual a S. Beleza. Deixa eu comentar aqui. Olha, vamos ver aqui a diferença agora da quantidade de resultados que houve. Então, inicialmente eu tinha 5.570 municípios que fazem parte do Brasil, beleza? Agora, quantos vão ser que fazem parte somente da região sul? 1.191. Tá vendo aqui agora? Esse filtro que foi feito aqui, ele já passou a funcionar corretamente, que é esse filtro aqui, ó, sigla igual a S. Então, eu quero somente os municípios. Então, eu vou colocar aqui m.tudo. Por quê? Eu só vou trazer informação da tabela municípios. Opa. Beleza. Então aqui, estes são os municípios que fazem parte dos estados da região sul do Brasil. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, 4 tabelas diferentes, relacionamento entre essas tabelas, ok? E foi feito de uma forma mais estruturada, permitindo que eu consiga fazer os selects que eu quiser, né, em determinadas condições, da forma que eu quiser trabalhar. Só mesmo, né, de eu estar entendendo a qual tabela, né, uma determinada coluna pertence a outra tabela. Bastante interessante, né? Então, pessoal, recapitulando um pouco aí, como que foi feito, o que a gente fez aqui, até nessa parte dessa videoaula. Então, a gente fez a criação da tabela de países, regiões, estados e municípios. Fizemos os relacionamento entre essas tabelas. Foi feita a inserção das informações nessas tabelas a partir da API do IBGE. E a partir dessa estrutura das tabelas, a gente fez aqui alguns selects, né, para poder utilizar, ver na prática, de fato, o relacionamento entre essas tabelas. A parte do CEP, eu vou estar colocando ela na próxima videoaula, para essa não ficar tão extensa, né, porque já tem mais de 1 hora de videoaula. Aí na próxima videoaula eu vou estar colocando sobre a consulta da API do ViaCEP, onde eu vou estar mostrando para vocês uma grande tabela de
vários CEPs diferentes e como fazer a atualização dessas informações de CEPs a partir daquela procedure que a gente fez de consulta de CEP. Muito bacana, não é, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Lembrando que todos os códigos que foram utilizados aqui vão ter os links aqui disponíveis na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí seu comentário, que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Tentem também fazer aí, né, no ambiente de desenvolvimento de vocês aí, replicando a estrutura que foi feita aqui também, digitando de fato, né, entendendo ali cada parte do código que foi feita, que isso é muito importante para você aperfeiçoar, né, o seu conhecimento no SQL Server. Né? Eu vejo aí que é muito importante, né, além da gente ver um determinado código, né, e tentar copiar ele, é importante a gente entender o que está sendo feito linha por linha. Né? Porque porque dessa forma, né, com esse entendimento, assim que você vê um código e já bate o olho, você já consegue entender o que aquele código faz. Porque muitas das vezes você não vai pegar nem documentação do que o código está fazendo. Então você vai ter que entender qual que é a lógica que foi utilizado ali de fato. Beleza? Então espero vocês aí na próxima videoaula, onde eu vou estar falando um pouco mais sobre a consulta de CEPs, né, na API do ViaCEP. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.